Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do Física Resolvida. Essa é uma aula sobre lei de Coulomb, também conhecido como força elétrica, um assunto que está dentro da área de eletrostática. Foi Francis Charles Coulomb quem formulou em 1785 a lei que regula as forças elétricas entre duas partículas eletrizadas. O enunciado do Coulomb é mais ou menos o seguinte: as forças de interação entre duas partículas eletrizadas possuem intensidades iguais e são sempre dirigidas segundo o segmento de reta que as une. Suas intensidades são diretamente proporcionais ao módulo do produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas cargas. Ou seja, vamos supor que nós tenhamos aqui duas cargas elétricas, uma positiva e a outra também positiva. Supondo que essas cargas sejam cargas puntiformes. Cargas puntiformes. Ou seja, cargas que a gente não precisa considerar o tamanho delas. Essas cargas, sendo duas cargas positivas, elas se repelem. Vai aparecer aqui uma força, então, de repulsão. Aqui aparece uma força que esta carga aplica nesta. Vou chamar essa aqui de carga 1, esta de carga 2. Então, esta aqui é a força que a carga 1 exerce na carga 2. Aqui eu tenho uma força que é a força que a carga 2 exerce na carga 1. Essas forças, como eu já disse, são forças de repulsão. Entre estas cargas existe uma distância d. Qual é o valor dessa força? A lei de Coulomb me permite fazer o cálculo desse valor de forças. Esse cálculo será o módulo da força, nesse caso, segundo o meu exemplo de repulsão, será proporcional a uma constante eletrostática, uma constante que depende do meio em que as cargas estão colocadas. Também depende do produto do módulo da carga 1 pelo módulo da carga 2, dividido pela distância que separa a carga 1 da carga 2 elevado ao quadrado. Então, aqui nós temos o enunciado matemático da lei de Coulomb. Observando a equação, a gente pode ver que existe uma relação inversamente proporcional entre o quadrado da distância e a força, e uma relação diretamente proporcional entre o valor das cargas, entre o módulo das cargas. Então, é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as cargas. Essa força aqui é uma força 2 sobre a 1, ou a força 1 sobre a força 2. Estas forças, F2 sobre 1 e F1 sobre 2, como o próprio enunciado diz, elas estão na mesma linha, elas são colineares. Essas duas forças também são forças de ação e reação. O módulo da força 2,1 é exatamente igual ao módulo da força 1,2. Elas têm mesma direção, porém sentidos opostos. Existe ainda uma relação entre força e distância que vai ser mostrada na tabela a seguir. Por essa tabela é possível mostrar que, quando nós temos uma relação entre F e D, quando D vale 1, a força vale 1. Quando D dobra de 1 para 2, a força fica 4 vezes menor. Por que isso acontece? Porque é uma relação do inverso do quadrado. Dobrando a distância, a força
tem que diminuir e diminui 4 vezes. Triplicando a distância, a força passa a ser 9 vezes menor. Quadruplicando a distância, a força passa a ser 16 vezes menor. É uma relação do inverso do quadrado da distância. E qual é a unidade de medida de força? A unidade será o Newton. Símbolo do Newton, N maiúsculo. E esse K, essa constante eletrostática, que depende do meio onde estão as cargas? O problema normalmente fornece o valor da constante eletrostática. As cargas podem estar imersas no óleo, no vidro, no vácuo. Se as cargas estiverem imersas no vácuo, nós usamos um valor de 9 vezes 10 na 9 Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Não se assusta com esse monte de unidades de medida, são só unidades de medida. E o que mais importa aqui é o valor numérico da constante eletrostática. 9 vezes 10 na 9. Está faltando um pouco de espaço aqui, eu vou reorganizar para que eu consiga mostrar a última parte do que eu quero mostrar para vocês. Então agora com um pouco mais de espaço, vamos ver como é que fica o gráfico dessa função, que é uma função do inverso do quadrado. Esse é o gráfico que relaciona a força com a distância que separa as cargas. Força por distância. É uma curva, já que é uma função de inverso do quadrado, é uma curva chamada assíntota. Então é uma curva assintótica. Aqui não pode tocar nem no eixo do F e nem no eixo do D. A gente pode ver que dobrando a distância, a força cai 4 vezes, triplicando a distância, a força cai 9 vezes, quadruplicando a distância, a força cai 16 vezes, marcando os pontos no gráfico e ligando, nós temos a curva assintótica. É uma curva do inverso do quadrado da distância. Vamos ver como é que a gente pode aplicar esse conhecimento. Duas cargas elétricas puntiformes, Q1 igual a 3 vezes 10 na menos 6 Coulomb e Q2 igual a 5 vezes 10 na menos 6 Coulomb, estão a 5 centímetros de distância no vácuo, sendo K 9 vezes 10 na 9, Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. A constante de eletrostática no vácuo determine a intensidade da força de repulsão entre elas. Então, basta aplicar a lei de Coulomb. Diz que o módulo da força será K 9 vezes 10 na 9 vezes valor da carga 1, 3 vezes 10 na menos 6, vezes o valor da carga 2, 5 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância que separa essas duas cargas, 5 centímetros. Como K está em metros, eu não posso usar em centímetros aqui. Então, vou transformar de centímetro para metro. Como faz isso? 1 centímetro equivale a 10 na menos 2 metros. 5 vezes 10 na menos 2, isso elevado ao quadrado. Então, o módulo da força será 9 vezes 3, 27, vezes 5, 135. 135. Agora, o trabalho com os expoentes. Multiplicação de potências de base 10. Soma os expoentes. 9 mais o menos 6, 3.
3 mais o menos 6, menos 3. Então, 10 elevado na menos 3, dividido por 5 elevado ao quadrado, que é 25, vezes a parte da potência. Potência de potência, eu multiplico as potências. Menos 2 vezes 2, vezes 10, na menos 4. Isso é igual a... Como é que a gente faz essa divisão? Vou fazer um risco aqui. Divido essa parte aqui. 135 dividido por 25. Isso dá 5,4. Vezes a parte do expoente. Parte de cima, parte de baixo. O que eu faço? Divisão de duas potências de base 10. Expoente de cima menos o expoente de baixo, mantendo a base 10. Então, 10 elevado na menos 3 menos o menos 4. Ou seja, a força será, né, o módulo da força, sempre lembrando que eu estou calculando isso aqui em módulo, 5,4 vezes 10 menos 3 mais 4 mais 1. Ou seja, o módulo da força será de 54 newtons. Bom, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal clicando no link que aparece ali em cima. Se realmente gostaram, clique no botão gostei que aparece logo aqui embaixo. E até a próxima aula do Física Resolvida.